sua casa. Muito obrigado, meu amado. Amados, essa história a qual eu quero relatar para as nossas vidas essa manhã nos traz lições extremamente importantes, a qual cada um de nós, quando aplicamos essas lições em nossas vidas, nós vamos entender, nós vamos compreender o agir de Deus na vida de cada pessoa. Quando nós nos aprofundamos na história deste homem chamado Zaqueu, nós vamos entender que para Deus não existem barreiras, que para Deus não existem dificuldades, não existem preconceitos, não existe uma concepção que muitas das vezes é narrada por pessoas assim como eu e você. Na verdade, quando nós olhamos para a história de Zaqueu, Zaqueu ele tinha uma necessidade, Zaqueu ele tinha uma curiosidade de conhecer, de saber quem era Jesus. E na verdade, essa curiosidade ela se dá quando alguém chamado Mateus, também conhecido como Levi, se converte ao Senhor. Porque Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E Mateus, ele redundantemente trabalhava para Zaqueu, porque ele também era cobrador de impostos. E a Bíblia vai dizer que um belo dia, Mateus está na coletoria de impostos. Jesus olha para ele e diz, segue-me. E a Bíblia vai dizer que Mateus ele vai deixar tudo, vai largar tudo, o trabalho, e não vai dar satisfação a ninguém. E vai seguir a Jesus. E na verdade, quando Zaqueu ele tem conhecimento de tal ocorrido, ele procura saber, ele procura conhecer quem é Jesus. Porque Mateus, no entanto, tinha uma vida provida de bens materiais, tinha uma vida provida de um bom salário financeiro. Mas Zaqueu fica sem entender por que é que alguém largaria tudo e seguiria alguém que nem conhecia. Porque na verdade, queridos, quando nós entendemos o valor que Jesus tem, quando nós entendemos o poder que Jesus tem para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, dinheiro não importa, as coisas materiais dessa vida não importa, sabe por quê? Porque Deus ele é o suficiente, Ele é a suficiência para preencher o vazio da nossa alma. Dr. Evans, ele dizia que todo ser humano ele tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus, que dinheiro não preenche, riqueza não preenche, as bebidas alcoólicas não preenchem, as drogas, os alucinógenos, os entorpecentes, os prazeres dessa vida não preenchem. É por isso que nós vemos muitas pessoas infelizes, porque ainda não encontraram o sentido, o valor da sua vida. A antropologia vai dizer que o sentido da vida está nela própria, ou seja, que você pode fazer o que quiser, e quando a morte chega, acaba ali. Mas a minha Bíblia diz, não é isso que ela diz. Ela diz que o sentido da vida está em algo maior, chamado Jesus Cristo, porque é Ele que tem o poder de conduzir a nossa vida, Ele tem o poder de conduzir a nossa história, e Ele ainda tem o poder para garantir um futuro e um lugar para a nossa alma quando morrermos. E quando nós olhamos para Zaqueu, apesar de ser menosprezado, porque a profissão de publicano era uma profissão que dentro da cultura do povo a qual Zaqueu fazia parte, era desconceituada, porque publicano cobrava impostos do povo de Israel para Roma, e para eles qualquer pessoa que fosse cobrador de impostos era uma pessoa maldita, era uma pessoa inferiorizada, era uma pessoa menosprezada, que dentro da ótica do conceito judaico jamais poderia entrar dentro do templo para glorificar a Deus, jamais poderia entrar dentro do templo, jamais poderia ter um ofício dentro do templo, era menosprezada na ótica humana, no conceito humano, era menosprezada dentro da opinião humana. Só que o que me chama a atenção, é por isso que todos os dias, assim como agora há pouco eu senti a presença de Deus, agradecendo a Deus, é por isso que eu me alegro, porque Deus, diferente, Ele não depende do conceito do homem, Ele não depende do que o homem diz. Talvez alguém pode apontar o dedo para você e dizer que você não vai ser nada. Talvez alguém pode apontar o dedo para você e dizer que você vai morrer nessa vida, que você vai morrer nessa condição, que você vai morrer nessa situação. Jesus, Ele chega lá e Ele muda a nossa história. Jesus, Ele chega lá e te pega do fundo do poço e Ele te levanta. Jesus, Ele vai lá naquela sarjeta que você está jogado, aonde muitos passam por você, e até talvez diz que você vai morrer ali. Jesus vai lá e te pega pela mão. É por isso que sempre digo que Jesus, diferente de nós, muitas das vezes, que levanta os braços para apontar o dedo para acusar, Jesus, Ele ergue os braços para te esperar levantar, para te abraçar de novo. É o amor de Jesus.
É o amor que Jesus tem por mim e por você. Portanto, nessa manhã, não se sinta desprezado, não se sinta inferiorizado, porque aquilo que você precisa, Jesus tem. E Ele não virou as costas para você. A Bíblia diz que Zaqueu, ele tenta ver Jesus, mas por conta de uma dificuldade que ele tinha, que era a sua estatura era pequena, e uma grande multidão que estava diante dele, ele não consegue ver Jesus. E ele olha para o lado, ele vê uma árvore. A Bíblia vai dizer que Zaqueu vai subir naquela árvore para ver quem era Jesus. E o impressionante é que Zaqueu, ele queria simplesmente ver, mas ele foi surpreendido porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece a mente do homem. Deus conhece o teu coração. Você que chegou aqui nessa manhã, Deus, Ele conhece o teu coração. Zaqueu foi surpreendido porque Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Diante das circunstâncias que às vezes somos levados a viver, diante das circunstâncias que às vezes somos levados a enfrentar, muitas das vezes somos obrigados a subir em árvores. Mas, irmão Max, que árvores são essas? A árvore da depressão, a árvore da ansiedade, a árvore do alcoolismo, a árvore do abandono, a árvore do esquecimento, a árvore das drogas. Muitas das vezes somos levados a viver circunstâncias extremas que às vezes não sabemos que caminho tomar, que rumo seguir. Mas a verdade é que Deus está falando para você nessa manhã, não me importa em que árvore da vida você subiu, o importante é que Jesus está falando para você e desce depressa. Me andará de cantará manaias. Eu não sei em que árvore da vida você foi levado a subir, pela circunstância que você está vivendo. Mas a verdade é que Deus está falando para você nessa manhã, Ele está diante de você dizendo: ei, desce depressa. Você não vai morrer nessa situação. Você não vai morrer nessa condição. Jesus, Ele tem o melhor para a tua vida. Jesus, Ele tem o melhor para a tua história. Jesus tem o melhor para a tua família. Jesus tem o melhor para a tua casa. Jesus tem o melhor para você. E o diabo não vai parar aquilo que Deus te prometeu. O diabo não vai impedir de Deus agir na tua vida e cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Talvez você possa estar passando por um momento difícil, que você olhe e não consiga ver a solução, que você olhe e não consiga ver uma luz brilhando lá no final, mas eu quero te dizer que isso vai passar, é só uma fase, vai passar, esse momento vai passar, e Deus, Ele vai te dar a vitória, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, mas para isso você precisa confiar em Deus, mas para isso você precisa acreditar em Deus, acreditar que Deus pode fazer. Jesus falou, aleluia, Mateus escreveu: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrarei, porque o que pede recebe, e o que bate se abre, e o que busca encontra. Continua lutando, continua se esforçando, continua indo em frente, porque a vitória vai chegar. Aleluia, você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, ergue uma das suas mãos aos céus e diga: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Você não pode parar, meu irmão. Você não pode desistir. Você não pode entregar os pontos. Você não pode chutar o pau da barraca. Tem algo maior lá na frente que te espera. Sabe, eu já disse isso, mas eu vou tornar a dizer. Deus, Ele quando olha para você, Ele não vê um ser humano fragilizado. Deus, Ele não vê um alcoolizado. Deus, Ele não vê um alcoólatra. Deus não vê um drogado. Deus, Ele olha para você e vê a oportunidade em você de te levantar, de te fazer um vaso novo. Deus, Ele olha para você e vê a oportunidade. Você que um dia estava com um cigarro na mão, com um copo de bebida alcoólica, Deus, Ele olha para você nessa situação e vê a oportunidade de um dia você estar com a Bíblia na mão e no outro microfone pregando a palavra de Deus para alguém. É isso que Deus olha para você e tem você. Aleluia, mas espera aí, você precisa fazer como Zaqueu. Zaqueu, ele tomou uma atitude. A primeira atitude quem toma somos nós. Somos nós que devemos nos esforçar. Zaqueu se esforçou, Zaqueu desceu daquela árvore e foi até a sua casa para receber Jesus. E um importante, antes de Jesus sair daquela casa, Zaqueu, ele fez uma confissão diante de Deus, representando que realmente o arrependimento havia chegado na vida de Zaqueu. Eu não sei o que você fez. Zaqueu havia defraudado pessoas. Eu não sei o que você fez.
Mas eu quero te dizer nessa manhã, independentemente daquilo que você tenha feito, Jesus, Ele pode escrever uma nova história para a tua vida. Jesus pode escrever uma nova história para você. Talvez você chegou aqui desanimado, cansado de lutar, cansado de tentar, ouvindo palavras que não ecoam de forma positiva na tua vida, no teu coração. Mas eu quero te dizer que, independente de tudo isso, Jesus, Ele está de braços abertos. Você não pode parar, você não pode desistir. A todos que estamos aqui nessa manhã, a todos que estamos envolvidos nessa oportunidade de adorar a Deus, de ouvir essa palavra, eu quero te dizer que você é importante para Deus. Eu quero te dizer que Jesus conta com você. Jesus, Ele quer te levantar, Ele quer te erguer. Aleluia, assim como foi contado anteriormente. O testemunho do irmão que já está trabalhando, ali fazendo, servindo. Aleluia. Assim Deus quer fazer na tua vida também. Assim Deus quer fazer na tua história também. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa manhã. Eu quero convidar. Aleluia, faça uma reflexão na tua vida. Jesus, Ele te dá uma nova oportunidade. Jesus, Ele te dá uma nova oportunidade nessa manhã. Não abra mão daquilo que Deus Ele tem para você. Se há alguém que luta todos os dias tentando roubar aquilo que Deus te deu, é o diabo. Uma certa vez pela madrugada o Espírito Santo me acordou e aquela voz dizia aos meus ouvidos: você não imagina o quanto o diabo tem lutado para roubar aquilo que eu te entreguei. E é ele que luta contra mim, contra você. Aleluia, para roubar aquilo que Deus nos entregou. Jesus, Ele te entregou um dom precioso. Ele me andará isso. Jesus, Ele te entregou um dom. Pessoas que estão no nosso meio, que estão caídas, que estão fracassadas, mas que Deus olha lá no céu e vê aquilo que Ele depositou dentro de você, aquilo que Ele depositou dentro do teu coração. Aleluia, mas para isso você não pode deixar a oportunidade passar. Uma certa vez, um amigo meu de infância, no município onde eu morava, várias vezes aquele rapaz, eu pregava para ele, se envolveu nas drogas, ficou numa situação extremamente hostil, e eu pregava para ele todas as vezes. Da última vez, eu fui até ele, tentava levar ele para a igreja, cheguei até ele, eu falei: hoje à noite eu venho te buscar para ir para a igreja. Chegando o horário de ir para o culto, ele tentou se esconder, eu falei: vamos à igreja. Ele falou: eu não comi. Eu falei: vamos lá em casa, eu te dou comida. Ele falou: eu não tenho roupa. Vamos lá em casa, eu te dou uma roupa. Eu não tenho um sapato. Vamos lá, eu te dou um sapato, toma um banho. Aí em seguida, ele olhou para mim e disse assim: vou falar a verdade para ti, eu não quero ir. Eu não quero ir mesmo, eu não quero. E eu fiquei muito triste com aquilo. E eu fui para o culto. E tinha sido várias vezes que eu tinha chamado aquele rapaz para a igreja, para o culto. Depois daquela semana, mais 2 semanas, aquele rapaz, ele foi encontrado dentro de um ginásio, de uma quadra, com várias diversas facadas que deferiram sobre o seu abdômen. Foi encontrado morto. Sabe, amados, e eu digo isso, eu não digo, aleluia, com orgulho, mas eu digo com profunda tristeza. Sabe por quê? Porque o fim daquele jovem, o fim desse rapaz, não poderia ter sido esse, se ele tivesse optado em escolher Jesus na vida dele. Sabe, tem uma hora que as oportunidades, elas se esgotam. Jesus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Jesus, Ele nos dá a oportunidade, mas também dá o direito de nós escolhermos aquilo que nós queremos. E quando escolhemos aquilo que queremos, todas as nossas escolhas posteriormente trarão consequências para a nossa vida. E é isso que Jesus está falando para você hoje. Você tem a oportunidade. Jesus, Ele está te dando a oportunidade de viver com Jesus. Às vezes, nós damos oportunidade para tudo nessa vida. Experimentamos tudo, mas às vezes não damos uma oportunidade para Jesus entrar no nosso coração. E nessa manhã Ele está dizendo a você: abre o teu coração. Aleluia. Aqui eu quero me ater nessas palavras. Quero convidar você a ficar sobre os pés. Fique sobre os pés nessa manhã. Eu sei que Deus, Ele falou com pessoas aqui nessa manhã. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem vivido. Mas uma vez mais, independente da sua situação, não tenha vergonha nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E se possível, você colocar uma de suas mãos ao lado esquerdo do seu corpo, posicionadamente onde está o seu coração. Eu não sei o que você tem passado.
Mas eu quero dizer a você, irmão Max, eu não posso fazer nada por você, porque eu não te conheço. Mas eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo, Ele te conhece, Ele te vê, Ele sonda o teu coração, Ele esquadrinha o pensamento do homem. A Bíblia diz que antes que houvesse palavra na boca do homem, quando ele está pensando ainda, Deus, Ele ouve, como se nós estivéssemos falando. Portanto, nessa manhã, eu não sei, não se importe com a pessoa que está do teu lado, mas não deixe passar esse momento sem que você tenha criado um diálogo com Deus. Fale para Ele o teu problema, a tua dificuldade. Diga para Ele, Senhor, eu não consigo, mas Tu consegue por mim. Senhor, eu não posso, mas Tu pode por mim. Senhor, eu não tenho força, mas a força que eu preciso vem de Ti. Aleluia. Ele me andará de cantará de base, andará me cantaraias. Ele me andori de cantará de base, andará me cantará, mandari andaraias. Jesus, Ele te visita nessa manhã. Jesus, Ele visita o teu coração nessa manhã porque Ele te conhece. Jesus, Ele te visita nessa manhã porque Ele vê a necessidade que é em você. Jesus tem um poder para te libertar. Não se detenha. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser derramar lágrimas, derrame. Não é para mim, não é para o pastor, é para Deus nessas vias públicas. Mas Deus, Ele está aqui te ouvindo o teu clamor. Senhor, eu estou cansado de sofrer. Senhor, eu estou cansado. Aleluia. De ser aquilo que o diabo quer que eu seja. Eu estou cansado de ser aquilo que o alcoolismo quer que eu seja. Eu estou cansado daquilo que as drogas querem que eu seja. Eu quero ser aquilo que o Senhor tem determinado para mim. Aonde quer que você esteja ouvindo, aleluia, minha voz. Senhor, meu Deus e meu Pai, fale com Ele nesse momento. Senhor Jesus, eu quero lhe apresentar a vida dessas pessoas que estão aqui nessa manhã. Não é a primeira, não é a segunda, também não é a última vez até que o Senhor venha, que nós estaremos aqui ou que nós estamos aqui. Mas a verdade é, Senhor, que o Senhor conhece. E eu quero lhe pedir, Senhor meu Deus, que aquele avivamento espiritual de realçar a alma, de realçar o espírito dessas pessoas, trazendo o brilho do céu sobre os seus rostos, aquele mesmo avivamento que o Senhor desceu sobre a rua Susa, o Senhor possa descer sobre esta praça, o Senhor possa descer sobre esta cidade, o Senhor possa descer sobre a vida desses homens, desses missionários, desses pastores, desses pregadores que estão diante de mim, Senhor. Ele me andará de cantará de base, andaraias. E de cantará me andará de cantaraias, sou Deus. Aleluia, Jesus não te esqueceu. Jesus não te abandonou. Oh, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, quebra toda maldição. Quebra toda palavra contrária, toda maldição hereditária, Senhor. Quebra toda palavra de maldição contra a vida dessas pessoas, todas as correntes do diabo, todos os laços do inferno para aprisionar, para acorrentar, venham ser quebrados nessa manhã. Nós desfazemos a obra do diabo. O céu está aberto sobre este lugar, o céu está aberto sobre esta praça, o céu está aberto sobre esses pedidos, sobre essas orações, meu Deus amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E assim nós decretamos, Papai do céu querido, a vitória, a libertação e a cura sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amado. Abrace o seu irmão, cumprimente o seu irmão nessa manhã, demonstre o seu amor. Aleluia. Demonstre o seu amor pelo seu irmão. Abrace ele, aperte a mão do seu irmão. Aleluia. Diga: